Podem, o podcast sobre esclerose múltipla. Patrocínio Laboratório Novartis. Olá, caros ouvintes. Eu sou Erenice de Oliveira e este é o Podem, o podcast sobre esclerose múltipla, que tem o patrocínio do Laboratório Novartis para esta primeira temporada. Aqui na mesa está a minha parceira Márcia Denardim, que é uma esclerosada e também criadora deste projeto. Desta vez, ela também será uma das entrevistadas. Isso porque o tema deste episódio é Coisa de Esclerosado. Quem é esta gente? Tudo bem, Márcia? Olá, Erenice, tudo bem? E temos a honra, de contar mais uma vez com a participação do neurologista Dr. Ricardo Pereira Gonçalves. Tudo bem, doutor? Olá, Márcia, Erenice, olá, ouvintes. Mais uma vez um prazer estar aqui no Podem, falando um pouquinho e discutindo um pouquinho sobre esclerose múltipla. A Márcia vai nos contar um pouco da sua história, mas teremos também uma convidada paciente para te fazer companhia, Márcia. Ela é uma esclerosada rara e que teve o diagnóstico recentemente. Junte-se a gente, Aline de Souza, muito bem-vinda. Obrigada, tudo bom, caros ouvintes? É um prazer estar aqui com vocês. E nós teremos ainda uma participação bem especial da esclerosada Bruna Rocha. Ela não está aqui na mesa com a gente, mas ela fez alguns áudios contando vários aspectos da vida dela, e a história dela e da sua família é bastante curiosa e vocês verão por quê. Eu vou começar com o médico. Ricardo, sabemos que personalidade é marca individual e única. E com a AM funciona mais ou menos assim. A gente encerrou o primeiro episódio falando de diagnóstico, assunto que iremos retomar, com as nossas participantes. Afinal, a EM é uma doença eminentemente feminina, como também vimos no primeiro episódio. Vamos falar um pouco dos sintomas comuns da EM, fadiga, problema de visão, de equilíbrio, enfim. Tudo bem, Ricardo? Tudo certo, Erenice. Exatamente. A gente comentou muito no primeiro episódio sobre os sintomas. E como acho que a gente encerrou o primeiro episódio falando da Márcia em relação à particularidade da doença, que a doença não se apresenta da mesma forma em todo o paciente. Isso é difícil com o diagnóstico, porque com uma doença multifacetária, o diagnóstico torna-se mais difícil. Então, sintomas diferentes da mesma doença podem se apresentar em pessoas diferentes. Eu acho que as meninas aqui vão comentar e provavelmente um sintoma que uma teve, a outra não teve ainda. E isso traz particularidade. Então, nós temos, que nem nós comentamos no outro episódio, em relação aos sintomas mais típicos e mais comuns. Falamos da neurite óptica, falamos da perda de força, falamos também em relação à sensibilidade, que são os sintomas mais típicos e mais comuns que os pacientes apresentam. Mas tantos outros fatores podem estar associados. Falamos também em relação à fadiga, o cansaço, que não é um surto da doença, mas é um sintoma invisível, um sintoma contínuo que o paciente pode apresentar. E cada pessoa é uma pessoa. Então, o diagnóstico tem que ser visto para cada um e os sintomas têm que ser avaliados em relação a cada paciente, buscando sempre, para melhora para aquele paciente, uma individualização, tanto no diagnóstico como no tratamento da doença. Ricardo, há quem diga que a doença é mais múltipla que esclerose propriamente. Tu poderias dizer que é possível traçar, ainda que genericamente, um perfil para o paciente de esclerose múltipla? Mulher jovem. Eu acredito que esse é o perfil, que a gente genericamente pode falar. Que nem a gente falou, mulheres é mais comum ter a doença, mulheres jovens, abertura em torno dos 20 anos. É uma paciente que pode ter na doença algum familiar com uma doença autoimune já presente, ou ela mesma já ter uma doença autoimune, que também aumenta a chance de ter outra doença desse mesmo tipo. Em relação a sintomas, aqueles 3 que nós falamos, mais comuns que poderíamos falar. Um paciente que abre um quadro com uma alteração visual é muito mais comum, mas basicamente pensando em generalizar a doença, o que é muito difícil na esclerose múltipla, porque a gente pensa sempre em individualizar por causa do diagnóstico e principalmente do tratamento e o benefício que determinado tratamento vai ter para aquele paciente, a gente individualiza. Então, genericamente seriam essas 2 palavras, mulher jovem, com sintomas neurológicos. E aí, qualquer sintoma neurológico. Então, é difícil, E mais do que generalizar, vamos individualizar.
Sim. Tem fatores da personalidade também que, de repente, podem acabar interferindo nessa individualização, né? Cada pessoa é de um jeito, cada pessoa tem as suas características. A gente comentou, né? Acredito que a gente não falou sobre ansiedade, estresse, preocupações, se isso causam a doença. Não causam. Depressão não causa doença, mas está associado. Ansiedade também não causa doença, mas está associada. Então, são sintomas que podem alterar de uma forma a imunidade da pessoa e aumentar a chance de um surto da doença. Isso sim. Então, aí sim, uma pessoa com maior ansiedade, com maior quadro depressivo, com problemas, e hoje em dia a gente vive numa população super depressiva e ansiosa, estudos mostram isso recentes a nível nacional, podem sim desencadear surtos da doença. Não desencadear a doença, mas desencadear sim a atividade inflamatória da doença. E isso tem tudo a ver também com mulher jovem. Mulher jovem, né? E hoje em dia a mulher, a mulher sempre foi muito mais forte que o homem, eu acredito. Né? Só que hoje a mulher está tendo muito mais atividade. Eu acho que a mulher está conseguindo sair, lutar, trabalhar, que antes não fazia isso. E isso traz, sim, peso. A mulher já tem 4, 5 empregos hoje nas costas, né? Trabalha fora, trabalha em casa, trabalha toda hora. Isso também pesa muito. E esse peso da família, o peso do trabalho, isso também pode desencadear um cansaço, aumento a fadiga e surto da doença. E é uma vida estressante também, né? Mas também não pode desistir, não é? Vamos parar de trabalhar, porque isso é muito comum também na abertura no diagnóstico. Não, doutor, agora eu vou parar de trabalhar. Pelo contrário, é agora que vamos continuar a vida como ela estava antes e vamos melhorá-la mais ainda. Certo. Bem, então agora nós vamos conhecer a história dessas mulheres incríveis que estão por aqui. Márcia, conta, resumidamente, porque senão a gente faria só um programa com cada história, como foi receber o diagnóstico para ti? Bom, Erenice, resumir 15 anos em alguns segundos, né, não é fácil, mas eu quero dizer assim que receber o diagnóstico de esclerose múltipla foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque eu passei ali 3, quase 4 anos tendo sintomas. Eu era brigadiana, para quem é fora do Rio Grande do Sul, é uma policial militar. E eu trabalhava na rua com colete pesado, um colete à prova de balas e arma, e enfim, todas as coisas necessárias ali para a gente atuar na rua, e aquilo me pesava bastante. Eu não conseguia ficar muito tempo assim. Eu achava que era um problema de coluna, né? Passei por 3 neurologistas, inclusive em Porto Alegre. Foram anos de exames, inclusive ressonância, e eu não tinha o diagnóstico. E quando eu escutei no rádio uma entrevista de um outro médico, o Dr. Juarez, falando sobre doenças neurodegenerativas, doenças desmielinizantes, eram palavras que eu tinha lido num parágrafo da minha ressonância, onde os outros neurologistas disseram que não havia nada, que era um exame normal. E aí eu fui buscar com esse médico que falava as mesmas palavras ali, e ele me disse, não, tu tem esclerose múltipla, explicou a doença, me disse que era uma doença que eu poderia conviver tranquilamente, mas que eu não poderia mais atuar na minha profissão, que por conta de regulamento, né, eu não teria como ficar. E foi para mim uma libertação. Foi tanto que no dia que eu recebi o diagnóstico dele, eu cheguei em casa, larguei os exames todos em cima da mesa e disse para os meus pais, eu tenho esclerose múltipla. Graças a Deus, porque eu tinha descoberto alguma coisa. A razão daquele não poder tomar banho sozinha, não poder comer sozinha, não ter condição de trabalhar, esquecer coisas. Eu sei que esquecer coisas é um pouco difícil de falar sobre quem tem esclerose múltipla, porque pode haver uma confusão, mas realmente eu esquecia coisas, eu me atrapalhava no pensar, e é um problema cognitivo que a gente tem, né? Mas foi libertador. E eu agradeço a minha mudança de vida, a minha mudança de enxergar as coisas, de ser uma pessoa melhor por conta do meu diagnóstico de esclerose múltipla. Então, tu falas que, de uma certa forma, foi uma espécie de alívio. Com saber, certeza. ter o conhecimento. Saber. Né? Porque tu passar 3 anos no escuro, vivendo num ambiente machista, onde as pessoas olhavam para ti e diziam, ela tem 4 filhos, ela não quer trabalhar, ela quer cuidar das crianças, e esquecendo todos os outros 17 anos que eu trabalhei, que eu chegava mais cedo, que eu saía mais tarde, que eu levava trabalho para casa, né? Tudo isso foi apagado por
momentos ali em que eu realmente não conseguia fazer o que me era dado como tarefa, né? Sim, e aí nessa tua reconfiguração de vida, tu foste aposentada da brigada. Fui. Aí foi super rápido, veio o diagnóstico, a brigada tem uma lei, o Estado, né, tem uma lei que o diagnóstico de esclerose múltipla incapacita para o trabalho. Sim. E isso demorou uns 2 meses, eu já estava aposentada, recebendo o meu salário integral, como era do meu direito, porque é aposentado por invalidez, né, e para o serviço ativo da Brigada Militar. E isso também me abriu portas, porque o serviço que não era da Brigada Militar, eu poderia fazer, e acho que o paciente de esclerose múltipla não pode ser visto como uma pessoa incapaz. Recebe o diagnóstico e tu é incapaz, vai para casa e fica esperando, sei lá, uma piora, né? Enfim, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa se ocupar, e nós não somos incapazes, nós temos dificuldades de realizar certas tarefas, né? E que podem ser ali, de uma maneira ou de outra, junto com o nosso... com a pessoa que vai nos contratar, encontrar um meio termo que fique bom para os dois, porque a gente precisa trabalhar. Sim. Né? A gente precisa se ocupar, precisa se sentir útil. O importante é que uma vida adaptada continua sendo uma vida, né? Uma vida, com certeza. Isso. Uma vida muito importante. Com certeza, a gente vai aprofundar e vai continuar falando um pouquinho mais com a Márcia. Drops do Podem. Pessoas deprimidas também podem sofrer fadiga. E qualquer pessoa que precise gastar um esforço considerável para realizar tarefas diárias, como vestir-se, escovar os dentes, tomar banho ou preparar refeições, pode sofrer de fadiga adicional como resultado. Agora, eu queria saber da Aline. Aline, eu sei que o teu diagnóstico teve uma peculiaridade, né? Uma vez que tu és negra, e esta é uma condição rara, né, na esclerose múltipla, que é uma doença com prevalência em pessoas brancas. Como é que foi para ti? Assim, diferente da Márcia, meu diagnóstico foi, de flash. Eu comecei a sentir os sintomas, soube explicar para o médico, acho que eu fiquei uns 15 dias, mais ou menos, sentindo. Fui no médico, ele soube me avaliar ali o que eu estava dizendo, fiz todos os exames, e na hora do diagnóstico eu fiquei entre 2, ou era doença DDVIC, ou era esclerose múltipla. Daí eu digo para todo mundo que eu queria ser diferente, então eu fui diagnosticada com esclerose múltipla. Mas, assim, no início, para mim, deu aquele baque ali. E agora eu não vou poder mais andar, vou ficar dependente de todo mundo. Mas foi uma coisa, assim, que foi também, como o meu diagnóstico foi rápido, eu também foi rápido, assim, para mim entender entender que eu tinha essa doença e que eu teria que conviver com ela. E era isso, seguir o baile. Com certeza, e a Aline seguiu de uma forma bem bacana, que a gente também vai falar mais um pouco. Ricardo, a Aline, ela está mais ou menos dentro daquele perfil que a gente falou, inclusive, no primeiro episódio, mulher, jovem, né? Mulher e jovem. Isso. A Aline tem 26 anos. Eu queria que tu falasse um pouquinho dessa peculiaridade da negritude da Aline. Em relação ao diagnóstico das duas, né? Tanto a Márcia comentou como a Aline comentou, que as duas descansaram depois do diagnóstico. Sim. Assusta o diagnóstico? Com certeza assusta. Mas a resposta de ter a certeza do que tem, isso traz uma tranquilidade maior. Então, isso é muito comum a gente ver assim, o assustar na hora do diagnóstico, mas também a tranquilidade de estar recebendo um diagnóstico e ter a certeza do que tem e que acabou a busca. Né? Em relação à Aline, ela comentou bem, né, a doença DDVIC, a neuromielite óptica, que é muito mais comum em negros, né? Aqui na nossa região, no Rio Grande do Sul, a gente tem poucos casos de neuromielite óptica pela forma como como foi formada a nossa população aqui, que é muito mais de caucasianos, ou seja, de descendência branca europeia. Então é muito mais comum aqui a esclerose múltipla do que a neuromielite óptica. A neuromielite óptica é uma doença que até pouco tempo se enquadrava dentro da esclerose múltipla e que hoje nós sabemos que ela é de uma forma diferente, fisiopatologia, a causa da doença é diferente e que sim, é mais comum no norte do país, região centro-oeste, região sudeste e norte do país é mais comum esse tipo da doença. E no caso da Aline, com certeza na hora de fazer um diagnóstico, dependendo do sintoma que ela apresentava inicial, poderia simular as duas doenças. Então, ter a certeza do que é melhor em relação ao tratamento, que são tratamentos diferentes, e antigamente se tratava os pacientes com neuromielite óptica
com as medicações para esclerose múltipla, os pacientes pioravam, porque piora. Então, o diagnóstico diferencial é importante. Então, no caso dela, uma menina negra, a gente tem que pensar, sim, que pode ter esclerose múltipla. Não é o mais comum? Ainda não é, mas talvez também porque não se pensasse no paciente com esclerose múltipla que pudesse ser negro. Então, sim, isso está mudando também. Ah, que bacana. Então, agora nós vamos ouvir a Bruna Rocha, que gravou um áudio para a gente. Oi, pessoal, tudo bem? Bom, o meu diagnóstico veio num momento um pouco mais cedo da vida do que para a maioria das pessoas, apesar de hoje em dia a gente já ter bastante relato de esclerose múltipla pediátrica. Em 2000, quando eu tinha 14 anos, eu tive o diagnóstico. Então, foi um momento bastante complicado, principalmente porque, enfim, 14 anos é um momento complicado da vida. Mas eu acredito que ter tido o diagnóstico tão cedo também foi importante, porque eu organizei a minha vida inteira sabendo que eu tinha esclerose múltipla, né? Não foi um choque no meio de já de tendo uma profissão, trabalhando com família, com filho pequeno, que eu tive o diagnóstico. Eu tive o diagnóstico numa fase em que eu estava me descobrindo ainda, né? Eu estava me formando enquanto Bruna mesmo, e não só uma criança. E eu pude me encontrar, me descobrir como mulher, como pessoa, como uma adulta, tendo esclerose múltipla desde o início. Bem, pelos relatos que podemos ver, o diagnóstico pode chegar em qualquer momento da vida. Nós falamos no primeiro episódio sobre isso. E eu queria ouvir o neurologista Ricardo sobre a importância, então, dos exames e também da relação médico-paciente. Um breve relato sobre essa relação, Ricardo, pois teremos alguns episódios para abordar mais especificamente esse assunto. Relação médico-paciente. A relação médico-paciente é mais uma relação que a gente tem na vida. A gente precisa confiar nas pessoas. A gente escolhe um parceiro na vida porque a gente confia naquela pessoa. Se a gente quer confiar, a gente precisa de um médico, a gente tem que confiar nesse médico. E a relação tem que ser recíproca, né? Tem que ser uma relação de conversa, tem que ser uma relação de apoio, uma relação técnica, sim, do ponto de vista médico, mas também humana do ponto de vista médico. Porque é uma doença crônica. Eu costumo dizer para os pacientes que a gente vai se acompanhar pela vida, né? Nós vamos ser companheiros de vida e de doença, um diagnóstico. Tu falaste bem também em relação aos exames, né? Isso é algo que tem que ser importante. Antigamente nós não tínhamos exames específicos para a doença. Década de 80, 90, que entrou a ressonância magnética, que mudou o diagnóstico da doença e mudou o apoio em relação a esse diagnóstico. Também tem a análise licórica, que é o líquor, que é a famosa retirada do líquido da espinha, né? Então, assim, que também tem um fator, uma proteína específica que temos lá, que não quer dizer que quem tem aquela proteína tenha a doença, mas tem uma propensão maior, então é mais um marcador que nos auxilia, né, em relação a isso. Não quer dizer que se vem positivo ou negativo tenha ou não tenha doença, mas são fatores que nos auxiliam para o diagnóstico. Então, os exames que nós temos hoje, o apoio que nós temos da parte clínica e essa relação médico-paciente, eu acho que é fundamental para o diagnóstico e para o tratamento a longo prazo com o paciente com esclerose múltipla. Uma vez que é uma doença crônica, né? Agora, a Aline vai nos contar como ela dribla os sintomas da doença, uma vez que ela é uma pessoa bem ativa nas redes sociais, né? Que é uma ferramenta importante para ti, então, Aline, esse teu trabalho nas redes sociais no enfrentamento da doença? Sim, eu vi assim que quando eu fui diagnosticada, eu fiquei daquele jeito, deprimida, e agora o que vai acontecer? Só que eu vi que compartilhar nas redes sociais, tipo, a minha vida, os sintomas que eu estava sentindo sobre a minha doença, tipo, me ajudaria também a enfrentar a doença, tipo, seria assim, um alívio. E também eu poderia estar ajudando outras pessoas, que, no caso, eu recebo muito feedback de pessoas que, no início do diagnóstico, agora que eu vou fazer, acabou minha vida, na mesma situação que eu estava. E daí, assim, as redes sociais me ajudam muito nisso. No meu dia a dia, eu compartilho, faço publicações de determinados assuntos, ou digo fadiga, ou estou cansada hoje, vários temas relacionados à doença, ou também simplesmente para pessoas que não têm esclerose múltipla, mas para dar aquele up assim, que tem que, apesar, tem gente que tem uma doença que tem que enfrentar a vida, mas tem gente que não tem e tem que enfrentar a vida do mesmo jeito. Certo, então segue lá, Uma esclerosada rara. Muito bem. Muito bem. Agora nós vamos ouvir um outro áudio da Bruna, que
que, como vimos, teve um diagnóstico bem cedo e atualmente a Bruna costuma dizer que já tem uma vida maior com esclerose múltipla do que sem a doença, porque a Bruna teve o diagnóstico com 14 anos. Então eu acho que, talvez tentando responder um pouco de quem é essa gente esclerosada, essa gente esclerosada é qualquer pessoa, porque pode ser, qualquer um pode ter esse diagnóstico. Esse diagnóstico não escolhe raça, cor, idade, gênero, preferência política. É uma doença que pode pegar qualquer um. Então, esse povo esclerosado somos todos nós, né? Nós que temos o diagnóstico e pessoas que não têm o diagnóstico, mas que podem vir a conviver com em algum momento da vida. Eu acho que não é privilégio nem castigo de ninguém ter uma doença crônica, mas é um privilégio a gente poder viver bem com uma doença crônica. Então, acho que ter informação de qualidade, ter uma rede de apoio faz com que a gente possa viver muito melhor do que pessoas que têm o diagnóstico e não têm essa rede. Márcia, tu tens uma militância nas questões da esclerose múltipla há mais de uma década. Isso também vem te ajudando a ir além do diagnóstico? Olha, Irenice, eu acho que isso foi o que me fez ir além do diagnóstico, porque eu apesar de ter, quando recebi o diagnóstico, tido um alívio, né, não foi fácil receber esse diagnóstico. Eu tive muitas internações, o início da doença foi bem complicado para mim, e eu cheguei a ter momentos assim que eu achei que eu não voltaria para casa de alguma internação. E numa dessas internações eu conheci a Silvane, que é uma terapeuta ocupacional, e ela naquela época era uma atendente do hospital, e ela sempre me dizia: tem um grupo que fala sobre esclerose múltipla, não era uma associação ainda, né? Tem um grupo de pacientes, quem sabe tu vai lá conversar. E eu nunca queria ir, porque eu achava que eu ia lá chorar minhas dores, né? E ouvir o choro de outras pessoas, e achava que eu não precisaria disso. E esse tempo foi passando, e a insistência dela, e um dia eu resolvi ir, né? Quando ela me falou que, quem sabe, eu iria para ajudar com a parte de comunicação, aí eu resolvi aceitar. Eu disse: olha, eu vou fazer essa campanha com vocês, mas era aquilo ali. E essa convivência com outros pacientes e esse olhar diferente, essa fala diferente sobre a doença, que não era chorar o que eu estava sentindo hoje, ou ouvir o choro dos outros, isso não acontecia, começou a me dar mais perspectiva, né, de querer fazer outras coisas, de querer se envolver. E o que me levou, aí nós criamos a associação, né, a Pensmar, e o que me levou, assim, a primeira coisa que me fez saber o que eu estava fazendo foi quando eu não tinha mais nenhum medicamento que eu não tivesse usado disponível no SUS. Nós tínhamos 4 naquela época, 4 injetáveis, e eu precisava de um outro, porque eu já tinha experimentado todos e não estava dando efeito. E o outro era o primeiro medicamento oral, e ele não estava disponível. Então, a gente fez toda uma campanha para que essa medicação viesse para o SUS, para que as pessoas entendessem o que era esclerose múltipla, entendessem a necessidade do tratamento e por que uma medicação que não fosse injetável era tão importante estar incluído ali no rol das medicações para a esclerose múltipla. E aquilo ali me deu uma guinada, né, no que eu queria fazer. E a partir dali, foi em 2013 isso, não paramos mais. Veio o Vivendo Além da Esclerose, que é um blog que eu comecei a contar as coisas da minha vida, porém eu tive que optar, né? Ou eu trabalhava isso bem feito com a associação, ou eu trabalhava no meu blog. Os dois juntos eu não estava conseguindo levar, e aí o blog ficou ali paradinho. E depois de um certo tempo a gente deixou a gurizada, né, voltar a tomar conta da associação. Mudou um pouco, né, porque eram sempre as mesmas cabeças. E aí eu comecei a reviver o Vivendo Além da Esclerose. Mas isso foi muito importante, essa atuação, né, em políticas públicas. Que legal, que bacana. A Márcia e a Bruna, elas têm uma característica em comum. Elas são mães e aprenderam na prática a aliar as características da maternidade com os sintomas da EM. Vamos ouvir a Bruna sobre o assunto e depois a Márcia fala da sua experiência. E bom, ter relacionamentos
tanto de amizade quanto relacionamentos mais íntimos que tem no esclerose múltipla, às vezes é complicado porque é difícil da outra pessoa entender as nossas faltas, né? Porque quem tem esclerose múltipla é dono de desmarcar em cima da hora porque está com fadiga. Então, às vezes, não é fácil mesmo, né? Ou mesmo a questão sexual, né? As pessoas dizem assim, mas não dá vontade. Eu digo, claro que não. Se tu tá com uma fadiga monstra e com dor, quem é que vai querer transar nessa condição? Ninguém, né? Com esclerose múltipla ou sem. Mas isso não quer dizer que não exista vida sexual com esclerose múltipla, porque também, muitas vezes, é uma questão muito mais da cabeça da gente, né? Do quanto a gente não está se sentindo bem com a gente mesmo ou com o nosso corpo, que faz com que a gente não queira ter alguma coisa. Então, isso foi bem importante, tanto para mim quanto para o Jota, a gente entender as condições dos dois, né? Em momentos diferentes, porque, cara, não é todo dia que a gente quer alguma coisa, né? E, enfim, a gente está casado aí há 3 anos, a gente já está junto há 6. E eu posso dizer que a decisão de ter um filho foi a decisão mais importante da nossa vida. Era um sonho que eu tinha, mas eu não imaginava que eu poderia engravidar ou ter a força para ter um parto normal e lindo como foi. O Francisco nasceu de parto normal com 3 horas de trabalho de parto, numa gravidez que eu não tive problema nenhum mesmo, assim. Eu até usei da gravidez para poder fazer os desejos de grávida, mas eu não posso dizer que eu tive enjoos ou coisas assim. E foi uma gravidez que eu brinco que me curou, porque eu parei de ter sintoma de esclerose múltipla, né? Foi bem complicada a questão de decidir sobre a amamentação, algumas questões que, por exemplo, há 3 anos atrás, quando o Francisco nasceu, não se podia amamentar tomando remédio XYZ. Hoje em dia já se sabe que dá para amamentar. E para mim foi um sofrimento naquele momento, que não precisava ser porque a gente já descobriu que não. Só que as coisas não chegam às vezes no momento que a gente quer, né? Então, acho que existe muita coisa para a gente descobrir ainda sobre esclerose múltipla e N fatores, né? Não só a gravidez e maternidade. Ser mãe e pai com esclerose múltipla é um desafio muito grande. E é uma cobrança muito grande que a gente recebeu sobre se o Francisco vai ter ou não esclerose múltipla, sobre a gente ser irresponsável porque a gente não sabe como é que vai estar no dia de amanhã. Mas, na verdade, ninguém sabe, né? Ninguém tem certeza que vai estar maravilhosamente bem e vivo amanhã. Então, a gente tem encarado isso como um desafio, como qualquer pai e mãe, né? 2019, o Jota internou 3 vezes. A primeira vez eu achei que eu estava perdendo realmente meu companheiro e aquilo foi um golpe muito forte. E a gente viu que a gente conseguia criar um filho mesmo nessas adversidades, porque a gente não é sozinho. Acho que isso é muito importante, assim, criar uma rede de cuidado, não só para quem tem esclerose múltipla, né, mas para todo ser humano. É importante a gente ter uma rede de pessoas em que a gente confie e que possa seguir junto. Bom, eu tenho 4 filhos, todos eles vieram antes do diagnóstico da esclerose. E a minha última filha, 6 meses depois do nascimento dela, que eu comecei a sentir os primeiros sintomas da esclerose. E a gente até pensou que era alguma coisa relacionada ao parto, né? E não era. Obviamente, foi a esclerose que me tirou uma das coisas que até hoje eu penso que dos outros filhos eu tive, da Júlia não, que é dar a primeira papinha. Quando eu fui para dar a primeira papinha para ela, é que eu não tive mais força, não estava conseguindo fazer isso, e a esclerose me privou disso. Mas ser mãe com esclerose múltipla, diferentemente da Bruna já ter tido antes do diagnóstico, acho que não foi tão difícil quanto quem tem filho depois do diagnóstico, porque eles eram pequenos, eles conheceram a esclerose desde sempre, entenderam as dificuldades, sempre me ajudaram, e num determinado momento eu acabei até virando filha, me sentindo um pouco filha dos meus filhos, precisando do auxílio deles, que sempre tive, né, presente. E um episódio rápido, né, que aconteceu, eu tive um surto e estávamos eu e os meus 4 filhos em casa, o mais velho, o Fernando. Ele ligou para a minha médica, ele arrumou a minha mala, ele explicou direitinho, ele ligou para o hospital, ele deixou os irmãos com a avó, desceu comigo as escadas de casa e me levou para o hospital.
Ele fez tudo com 14 anos. Né? Então, eu acho que é muito importante essa relação, a gente falar sobre isso com os filhos e ter esse retorno deles. Né? Com certeza. E tu, Aline, pensas nesse assunto, a maternidade, ou não pensa? Como é que é para ti? Assim, até penso no momento, mas... É muito jovem ainda, só 26, vamos guardar. Como... No momento penso, só que penso também assim que vai ser um desafio quando eu decidir, de fato, ter. Mas pensar, penso. Então, só penso. E penso também assim, meu Deus, como é que vai ser? Eu com esclerose múltipla e uma criança. Mas sonha em ser mãe, ou não? Sim, sonho em ser Tem mãe. vontade. Tem. Tá, então as coisas vão se ajeitando como tu vai conhecendo e vendo vários exemplos assim. Drops do Podem. Há um tipo de fadiga exclusivo para pessoas com esclerose múltipla. Os pesquisadores estão começando a delinear as características dessa chamada fadiga da EM. A fadiga da EM pode ocorrer de manhã cedo, mesmo depois de uma boa noite de sono. Ricardo, mulheres e homens com EM devem pensar nas questões de maternidade e paternidade? Qual é a tua orientação? Eu acho que ser pai e ser mãe é a pior coisa que tem no mundo. Não é? Porque a gente tem que... Bom, eu não sou pai ainda, né? Então, assim, eu também não sou mãe. E, bom, a Márcia aqui é a única que é, né? E eu acho que é mais difícil ser mãe do que qualquer outra coisa. Né? Então, assim, a Aline fala, eu penso sim, como é que eu vou ser mãe com esclerose? Eu acho que como é que vai ser mãe, né? Porque mãe é algo complicado. E pai também. Então, sim, tem que pensar. Antigamente, as pessoas quando recebiam um diagnóstico, a primeira coisa que o médico falava era, não vai ter filho. Não pensa em ter filho, porque não. Sabe que não. A doença, ela não tem, ela tem uma relação com a maternidade, diminui a chance de surto durante a gestação e tende a aumentar um pouco a chance no puerpério, que é o tempo pós-parto, que é aquele que a Márcia comentou na fala dela. Mas isso a gente consegue controlar muito bem. Hoje nós temos medicações que auxiliam nesse aspecto, mas tanto o pai como a mãe tem que pensar em relação à maternidade, sim, e à paternidade com as medicações que nós temos em uso. Tem medicações que são contraindicadas tanto para a mãe como para o pai que tem esclerose múltipla, porque muito pensa-se na mãe com o diagnóstico. Mas o pai também, em medicação, pode alterar o espermatozoide e isso pode alterar e trazer um risco maior para esse bebê. Mas tem que pensar. Eu costumo dizer para meus pacientes que, bom, quer ser mãe, sim, a gente tem formas, não no diagnóstico inicial da doença, esperar a doença se estabilizar para sim pensar em ser, mas que vai ser uma gestação a 4 mãos. Não, várias mãos. Me perdi nos cálculos, mas vai ser a 4 pessoas. Muitas mãos, com porque certeza. É a mãe, o pai, o obstetra e o neurologista. A partir daí, um cuidado bem feito, o problema vai ser dos pais depois. 8 mãos. Ricardo, vamos fazer então uma suposição. Caso você se deparasse atualmente na possibilidade de um relacionamento amoroso e descobrisse que a outra pessoa em questão tem EM, qual seria a tua reação? A do médico unicamente? Ou a do médico e o homem assumem o mesmo papel na tua vida pessoal? Como é que é? Tem diabetes, pressão alta. Eu nunca fiz esse interrogatório para quando tive algum relacionamento. Então, assim, não está na minha lista de perguntas quando se tem esclerose múltipla. Esclerose múltipla é uma doença mais que a outra, né? Tem seus riscos. A gente, como neurologista, conhece um pouco mais. A gente costuma dizer assim, prefiro ser leigo nesse assunto, né? Por quê? Porque tu conhece, tu sabe o que pode acontecer, mas não é um fator que influencia, né? Aqui a Márcia e algumas pessoas já sabem, meu pai tem esclerose múltipla. Ele diagnosticou a doença quando eu tinha 11 anos da idade. Então eu conheço a doença do ponto de vista pessoal, sim, de filho, de acompanhante, depois como médico e agora como neurologista especializado em esclerose múltipla. Então eu evoluí junto com ele em relação à doença e evoluí em relação ao conhecimento também sobre ela. Então assim, para mim não está no checklist, sabe? Tem outras coisas mais importantes para perguntar antes sobre isso. Que bom, não? Um médico daí fica meio de canto nessas situações, tá certo. Caros ouvintes, estamos chegando ao fim deste segundo episódio. Obrigada pela generosa participação do Ricardo Gonçalves, da Aline Souza, da Bruna Rocha, mesmo à distância. Agradeço especialmente o depoimento da Márcia, parceira neste projeto. Ricardo. Agradeço mais uma vez a poder participar aqui e levar informação a todo mundo. Aline. Muito obrigada por poder participar aqui com vocês na mesa.
E eu agradeço duplamente, né, por estar aqui também ajudando no Podem, né, e por falar aqui como uma paciente. O podcast Podem sobre esclerose múltipla tem o patrocínio do laboratório Novartis para essa temporada. Acabamos de ouvir Podem, o podcast sobre esclerose múltipla, patrocínio Laboratório Novartis.